Fala, gente, muito bom dia, família do Café com Palavras. Estamos ao vivo a mais um grande e abençoado dia. Deixa eu avisar a galera do grupo aqui, estamos ao vivo. E aí, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para você que assiste essa live ao vivo aqui comigo, vamos, participe, esteja junto. Para você que assiste essa live salva no YouTube, compartilha, curte, comenta e seja um canal de bênção na vida das pessoas. Que essa live seja conduzida pelo Espírito Santo, que essa live possa impactar o seu coração e mudar e revelar aquilo que está no seu coração. Por quê? Porque Deus é a luz, certo? Quando Deus ele entra na nossa vida, a luz, ela não só direciona, ela não só aponta o caminho, mas como também ela revela e denuncia aquilo que está no coração. A luz, ela, além de te direcionar, mostrar o caminho para você, abrir portas para você e clarear o caminho, a luz, ela também denuncia. A luz, ela também vai revelar o que está no seu coração. Tanto o bom quanto o ruim. A luz, ela revela tudo. Espera aí que tem gente falando que a live não está aparecendo para alguns. Deixa eu colocar o perfil aqui. Curte aí, gente, vocês que estão aí. Curtem a live, aperta no coração aí para que o algoritmo do Instagram entregue a live para mais pessoas. Tá bom? Então curte aí, vai curtindo, vai comentando, para que o algoritmo possa ir entregando para as pessoas e mostrar, porque às vezes não aparece que está em live no Instagram. É um erro do algoritmo, às vezes não aparece a live no Instagram. Às vezes a live vai lá para o final dos stories lá. Então quando você curte, você comenta, você participa, a live, ela é muito louco isso. A live ela vai indo para o início do Instagram das pessoas. Aí fica mais fácil das pessoas acharem a live. Fechou? Só para a gente contextualizar, hoje o tema é a fé que cria. Então só pra gente entrar e entrando no tema, a galera que foi entrando aí vai pegando pelo caminho, mas a luz, ela revela aquilo que está no coração. Ela, além de direcionar, de clarear o caminho para você, de mostrar para você os próximos passos, a luz, ela também, ela vai denunciar o caos que provavelmente pode estar na sua vida. Ela vai revelar o seu coração. Então a luz, além de direcionar, ela também denuncia, além de revelar, ela também mostra como o seu coração está, como que está a sua vida, o seu interior. Então, que essa live possa ser luz para você, que não apenas te direcione, que te mostre os próximos passos que você tem que dar, mas também que ela revele o seu coração, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito em você está revelando coisas aí dentro. Então, não é sobre o que está sendo falado aqui, é sobre como você recebe aquilo que está sendo falado. Você pode ir em vários cultos, você pode ir em igreja, você pode ir em eventos, você pode ir em imersões, você pode ir em todo lugar do mundo que seja alguém falando. Se você não estiver apto para receber, você não vai viver a plenitude daquele evento, igreja ou enfim. É você que tem que estar apto para receber. Sabe? Então aqui vai ser liberado várias palavras, você que tem que estar apto a receber. E você vai receber exatamente a porção que você precisa receber. E você vai entender exatamente o que você precisa entender. Isso é a parte mais louca que eu acho da comunicação. Porque a comunicação não é só sobre aquilo que eu estou falando aqui, mas você vai receber exatamente aquilo que você precisa receber. Então, a parte mais louca da comunicação é isso, gente. E hoje, vou avisar pra vocês que estão aqui, aproveitar que o Arthur tá aqui. Hoje, gente, tem a live, tem o maincast do Reginaldo, acho que o Reginaldo tá aí. Reginaldo com o Arthur, vai ser incrível, vai falar sobre empreendedorismo do reino. Então, vai falar sobre o reino de Deus e empreendedorismo. Então, gente, bora pro conteúdo. Eu já quero iniciar falando que nós somos vasos na mão do oleiro. Como o tema é a fé que cria, nós fomos criados, moldados e idealizados por Deus. Nós fomos pensados, olha isso, gente. Nós fomos pensados e idealizados por Deus.
Isso é incrível, porque Deus não fez a gente em uma esteira de produtos, igual é no mercado lá dos biscoitos, tem a esteira de produtos. Deus não fez assim. Deus, ele moldou, ele idealizou, ele pensou. Em Gênesis aqui, ó, se você for ver Gênesis 2, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, Deus pegou o pó e ele formou o homem com as próprias mãos. Então nós fomos moldados e nós fomos idealizados primeiro, pensados, fomos criados e moldados pelo olheiro, por Deus. Então olha o poder que a gente carrega. Nós não somos qualquer um diante de Deus, nós somos criatura dele. E para aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador e vivem a palavra dele, se tornam filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então olha que incrível que é isso. Um dos maiores problemas do Brasil, da nação brasileira, é a paternidade. Muitos lares não têm a presença do pai, e muitas crianças nasceram sem a presença do pai ou foram abandonadas. E isso causa uma falta de paternidade, uma falta de segurança, uma falta de direção, porque o pai é quem dá segurança, o pai é que provê e o pai é que direciona. Então, as crianças que nasceram sem isso, elas cresceram com falta de direcionamento, falta de segurança, e quando adultas têm dificuldade em buscar e guiar e trilhar o seu próprio caminho. E Deus, ele não é aquele juiz que fica no trono, velho barbudo, que muita gente acha que é. Deus também é pai. Deus é juiz também, mas Deus também é advogado. Deus é pai, ele é luz, mas ele também revela e denuncia o caos que está na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente se aprofunda na palavra dele, a gente vai entender que confiança, a gente só consegue confiar em quem a gente conhece. Por exemplo, você está na sua casa, você não vai entregar a chave da sua casa para alguém que você nunca viu na sua vida. Obrigado. Deus abençoe. Você não vai entregar a chave da sua casa para alguém que você não conhece. Você não vai entregar a chave do seu carro para alguém que você nunca viu na sua vida e falar, ó, vai lá guiar o meu carro. Você não vai fazer isso. Você vai entregar a chave da sua casa e a chave do seu carro para quem você conhece e conhece o coração. Então é a mesma coisa com Deus. Quando você conhece ele, você consegue confiar plenamente na palavra dele. Porque uma das faltas de confiança que a gente tem em Deus, incredulidade, falta de acreditar, é justamente porque a gente não conhece o caráter de Deus, a gente não conhece Jesus profundamente. Então, um dos convites que eu quero fazer aqui, antes da gente se aprofundar realmente aqui no tema, vá conhecer mais a palavra, vá conhecer mais Deus. Isso eu falo para mim também, porque eu preciso também conhecer mais Jesus, a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, e porque a gente só consegue confiar plenamente nele quando a gente conhecer ele verdadeiramente. Então, busque mais a Jesus, busque entender mais, se aprofunde mais, imerge mais nisso, não por religião, mas por quem ele é. Não por qualquer fé que você tenha, mas só para entender. Porque é impossível você buscar conhecer Jesus e não se apaixonar e se entregar à palavra dele. É impossível. Você conhecer mais ele e não se sentir amado pelo que ele nos entrega, pelo Pai que ele se revela. Então, nós somos vasos na criação. Nós somos vasos na mão do olheiro. Se a gente pegar lá em Gênesis 1, eu quero discorrer isso aqui com vocês. No princípio, lá em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Criou. Tá? A palavra criar na etimologia vem de gerar, vem de produzir, vem de criar. O próprio criar é criar. Então, no princípio, Deus criou. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe foi liberado através de uma palavra por Deus. E moldada pelas mãos dele. E aí a gente desce. Deus foi fazendo a terra no primeiro, segundo, depois fez o firmamento, depois fez a vegetação, as plantas, a terra, depois fez tudo isso, e no sexto dia Deus foi criar um homem.
tá? No sexto dia, aqui em Gênesis 1:26, Gênesis 1:26 está o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus, que criou todas as coisas, que criou o homem, como a gente viu aqui, ele formou o homem do pó da terra. Então ele moldou, tá? Ele idealizou, ele pensou, ele moldou o homem. E ele disse depois: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem. Tá? Então aqui foi a criação do homem. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, nós somos criação de Deus. Nós somos frutos da criação de Deus. Nós somos a criação de Deus. Ou seja, nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, como somos criatura de Deus, nós carregamos a herança. E se nós carregamos a herança, nós carregamos o poder criativo dentro da gente. Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas e nós somos criatura dele. Certo? Nós somos filhos dele. Então nós carregamos a herança e nós carregamos o poder criativo dentro da gente, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Então nós carregamos a semelhança da criatividade. Nós carregamos uma fé. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé, tem várias vertentes da fé aqui que eu anotei para a gente se aprofundar, mas a gente carrega esse poder de criação dentro da gente. A gente pode criar coisas. Então, se a gente for pegar a fé que cria, fé é igual a confiança, a convicção. Só que eu vou naquele exemplo que eu dei de novo. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Como você vai entregar a chave da sua casa para alguém que não conhece? Para a gente ter fé plenamente, eu estou falando pleno, tá? A fé plena, a fé de totalidade, a fé completude. Para a gente ter essa fé de convicção realmente, a gente precisa conhecer a Jesus e a Deus e o Espírito Santo. E a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece, a gente vai ter dificuldade de confiar. Isso é humano também. Se a gente não conhece, de fato. Então, o primeiro ponto para a gente aumentar a nossa fé é conhecer mais a Deus. O primeiro ponto, para a gente aumentar e viver uma fé de convicção. E não apenas só de ouvir falar, mas de ter convicção. É a gente entender e buscar entender Deus, conhecer Deus e Jesus. Então a fé tem algumas vertentes que a fé carrega, e a primeira vertente da fé, vai anotando aí, é a não submissão a condições negativas. A fé, uma das vertentes da fé é você não se submeter à situação que você está. Então vamos supor que você esteja passando por uma tempestade, por um deserto. Tempestade, quando eu digo tempestade, é algo ruim, tá? Tempestade, um deserto, uma situação difícil, um diagnóstico médico, alguma coisa ruim que você esteja passando. Uma das vertentes da fé é a gente não se submeter a essa situação. É a gente olhar para a situação e mesmo quando tudo ao nosso redor estiver caindo, a gente se manter firmes na palavra. Porque aqueles que não têm fundamento, aqueles que não têm concretizado a palavra, eles estão sensíveis às condições. Porque as emoções, os pensamentos, os sentimentos, eles são volúveis, eles são mutáveis. Não confie nisso. Pensamento, emoção, sentimento são mutáveis. Eles mudam a todo momento, a todo instante. É variável. Não confie
tanto nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, porque eles variam. Agora, a palavra de Deus, ela é imutável, ela é concreta, está escrito, ou seja, é algo concreto, não pode ser mudado nem apagado, não pode, é concreto. E fé não é aquilo que se sente, mas é aquilo que se sabe. Quando a gente tem fé verdadeiramente, a gente não se move por sentimentos, emoções volúveis. A gente se move por palavra, por saber, por ter concretizado na nossa mente que fé é você saber e não apenas sentir. É lógico que faz parte do cristão o sentimento, a emoção, mas a gente não pode ser guiado por isso. A gente tem que ser guiado por algo concreto, por fundamento, pela palavra. Então fé não é só aquilo que se sente, mas fé é aquilo que se sabe, que tem certeza, que tem convicção, que é algo concreto, sólido, que é a palavra. Então uma das vertentes da fé é a não submissão a condições negativas, é você não se submeter à situação atual da sua vida. Porém, ser sempre grato e celebrar todos os momentos da sua vida. Porque eu postei hoje um story falando sobre se você tem um problema, que bom. Se você quebrou o carro, que bom, pelo menos você tem um carro. Se o seu café que você está tomando caiu na sua roupa, que bom, você tem uma xícara de café, você tem café em casa, você tem uma roupa. Se você tem problema, toda batalha, todo problema acontece porque a gente carrega algo valioso. Então, se a gente está enfrentando um problema, é porque nós somos valiosos. Se a gente está enfrentando um problema na nossa mente, é porque a nossa mente é valiosa. Se a gente está enfrentando um problema na nossa vida, é porque a nossa vida vale muito. Então, todo problema, ele revela e carrega uma valiosidade, algo bom, algo lindo. Então, se você está passando por uma situação difícil, além de você não se submeter, você precisa celebrar. Sim, celebrar. Porque aquele que celebra, aquele que agradece, ele libera a sua vida para viver novos caminhos. Se você for pegar a história de Jó, Jó perdeu tudo. Deus permitiu que o diabo fosse tentar Jó e tirasse tudo do que ele tinha. E aí o diabo tirou filhos, casa, bens, tirou tudo de Jó. Mas o que Jó decidiu fazer? Jó em momento algum murmurou, reclamou. Jó decidiu adorar o Deus dele. E por conta disso, por conta dessa prova que Jó passou, que Deus permitiu Jó passar para saber onde está o coração de Jó, Jó decidiu adorar mesmo quando tudo tinha acabado. Jó perdeu filho, Jó perdeu bem, Jó perdeu tudo que ele tinha. Se eu não me engano, a única coisa que sobrou foi a esposa. Mas perdeu tudo. E Jó decidiu adorar a Deus. Jó decidiu agradecer. Jó decidiu não se submeter à situação atual e começou a adorar a Deus, mais ainda. E aí Deus viu onde estava o coração de Jó e dobrou, multiplicou tudo que Jó tinha. Então recebeu mais filhos, mais bens, mais tudo, mais amigos. Só porque Deus viu que o coração de Jó não estava nas condições atuais, mas o coração de Jó estava nele, em Deus. Então Deus, tudo passa pela vontade ativa e permissiva de Deus. Ativa quando ele faz, permissiva quando ele permite. Então Deus, muitas das vezes, ele vai sim nos permitir que a gente passe por tribulações, por momentos difíceis, mas justamente para provar o nosso coração. Porque o deserto, ele não é lugar de entretenimento. Tem muita gente que usa o deserto como lugar de entretenimento. Tem muita gente que está no deserto, na tempestade, e relaxa. Mas justamente ao contrário, o deserto ele é lugar de forjamento, de aprendizagem, de moldar. Então é justamente no deserto onde você tem que dar o seu máximo. É justamente no deserto onde você tem que avançar, porque tem gente que quando chega no deserto, abaixa o ritmo.
Só que é para ser justamente ao contrário. Quando chega no deserto, aí mesmo que é para ir para cima, para sair logo. Porque pensa, todo vale revela um pico. Quanto mais rápido você estiver passando pelo vale, mais você sobe a montanha. Se você for pegar um carro para subir uma ladeira muito alta, tem que pegar uma alta velocidade ou colocar na primeira marcha, que é a marcha mais forte, não é? Pra gente subir o morro. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente for passar por uma tempestade, por um vale e começar a subir o pico, a gente tem que engatar a primeira marcha para a gente começar com força total. Para a gente passar pelo deserto com força total e subir mais rápido para o pico. Então, fé, uma das vertentes da fé, é a gente não se submeter à situação atual. Contudo, a gente precisa agradecer e celebrar sempre. Fazer festa. Ah, eu não tenho nada. Tá, mas você está vivo. Então faz festa, celebra, já é motivo. Ah, eu tô com R$0 na minha conta. Que se lasque. Não se submeta a isso, vá buscar formas de melhorar isso, mas celebre, porque você está vivo e porque você tem o poder criativo dentro de você. Só que o que acontece? A gente carrega esse poder criativo, a gente carrega esse poder de criação dentro da gente, só que com tanta distração, informação, com tanta coisa que a gente está vivendo, com tanta distração, com tanto estímulo, e com a nossa identidade sendo deturpada cada vez mais pela sociedade, pelo sistema e por todo esse rolê, o nosso poder criativo vai sendo moldado pelo sistema e a gente vai criando aquilo que o sistema quer que a gente crie e não aquilo que a gente nasceu para criar. Então, quanto menos distração e ruído tiver na nossa vida, mais esse poder criativo ele vai vir à tona e mais você vai criar coisas que são únicas suas. E a segunda vertente da fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé é convicção. É você ter a certeza daquilo que se espera. Então você espera a eternidade. Você aguarda pela volta de Cristo. Você anseia por isso. Você tem certeza disso. Você espera nisso. E é a prova das coisas que não se veem. Então a fé muitas das vezes vai ser coisas que você não vê. A quarta vertente da fé, depois eu vou para a terceira, mas a quarta é você trazer para a realidade aquilo que só você viu. Ou seja, tem muitas coisas que só você enxergou. Tem muitas coisas que pessoas ao seu redor não conseguem ver, só você viu. Então por isso a importância de você estar com pessoas que vão ativar e avivar essa fé dentro de você. Porque uma das vertentes é você trazer para a realidade aquilo que você viu. Então você viu algo no futuro que Deus te mostrou. E a fé é você colocar os seus olhos nisso. Na verdade é você colocar os seus olhos em Deus. E isso que você viu vai ser trazido para a realidade atual que você vive. Então é você entender que o futuro ou a situação que você está passando não é o final da história. Fala, Douglas. Excelente semana, irmão. A situação não é o final da história. A sua vida ela não é uma foto. Você não bate uma foto dela e acabou. Pronto. Não, sua vida é um vídeo. Vai passando. E um vídeo são várias fotos sendo tiradas. Então a situação atual sua não é o destino final seu. É um processo. Todo vale carrega um pico, todo pico carrega um vale. E a vida vai ser nessa variável, não é linear. Então a gente tem que entender que a gente tem o poder de trazer para a realidade aquilo que é só a gente viu. Então a gente viu algo no futuro, a gente tem o poder de trazer isso para a realidade. Porque a fé, ela também tem que ser carregada de obras. Tem que ser fé mais ação. Então fé, você olhou para algo que só você viu, para algo que não se vê, mas para algo que... é louco falar disso, mas é algo que só você viu e você trazer isso para a realidade. É você puxar isso para a realidade atual através da ação. O próprio Café com Palavra. Café com Palavra foi algo que eu vi no futuro. Antes do Café com Palavra existir, eu vi isso.
Então eu tive fé, eu acreditei, eu tive certeza que o Café com Palavra iria sair, e eu trouxe isso para a realidade. Então eu vi primeiro, eu imaginei, eu idealizei e eu trouxe para a realidade. Gênesis 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus, ele idealizou o homem. Deus, ele pensou no homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então ele pensou. Deus criou a terra primeiro, Deus criou os vegetais, Deus criou as plantas. Para quê? Para que o homem se produzisse e se alimentasse disso. Então tudo foi criado e pensado e idealizado para o homem, para nós. Então é a mesma coisa na nossa vida. Antes de você criar algo, você precisa idealizar algo. Não existe o acaso. Eu estou dando exemplo aqui do próprio Café com Palavra. Eu vi, eu idealizei, eu pensei e isso se tornou realidade. Está acontecendo agora. Agora, os próximos passos é eu ver outras coisas, eu idealizar outras coisas e trazer isso para a realidade. E a terceira vertente da fé é criacional. A fé é criacional. Porque se você pegar a própria obra, é uma criação. Tudo isso aqui que a gente vê é a obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Então a própria obra é uma criação. E a própria criação é fruto daquilo que um dia foi idealizado. Então a gente idealiza, a gente pensa e a gente vai para a ação, vai para a obra. Vocês pegaram isso? Isso foi brabo. Então a gente precisa colocar a nossa certeza, a nossa convicção, o nosso fundamento naquilo que é concreto, na palavra, naquilo que é imutável, naquilo que não pode ser apagado, naquilo que não pode ser mudado. Porque a fé não é só o que se sente, mas é o que se sabe. Se a gente for confiar em pensamentos, sentimentos e emoções, a gente vai ficar todos os dias variando, todos os dias indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas se a gente colocar a nossa fé, a nossa certeza na palavra, a palavra é algo que está escrito, é concreto, não pode ser apagado nem mudado. Uma frase braba de Napoleão Hill, o Luquinha falou: tudo que a sua mente pode conceber, acreditar, ela pode alcançar. É exatamente isso. Em Mateus, capítulo 6, do 22 ao 23, fala o seguinte: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então está dizendo aqui que os olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Então se a gente for pegar para ver, se a gente for parar para ver, nós caminhamos em direção do nosso olhar. Então para onde a gente olha, para onde a gente caminha. Para onde a gente olha é aonde a gente caminha. Então vale refletir onde está o nosso olhar. Se a gente for pegar quando os discípulos estavam passando por uma tempestade lá no barco e viu Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro falou para ir até Jesus andando sobre as águas, e Jesus falou: venha. Pedro, enquanto estava com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Porém, quando Pedro olhou para as ondas, desviou o foco de Jesus, ou seja, desviou o olhar, porque enquanto Pedro estava olhando reto para Jesus, ele estava caminhando em direção ao olhar dele. Mas quando Pedro desviou o olhar para baixo, para as ondas, ele caminhou em direção ao olhar, ou seja, ele afundou. Então a gente caminha em direção ao nosso olhar. Então onde o nosso olhar está? Tem uma frase que o pastor André Fernandes falou ontem, que é: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Agora olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Então se você olha para o problema, tem muita chance de você tropeçar nesse problema. Mas se você olha para Deus e você busca em Deus a solução, aí o próprio problema se dissolve sozinho. É impressionante. Então o nosso olhar, ele vai definir muita coisa. Tem um jargão popular aí que diz que os olhos são a janela da alma, se eu não me engano. É isso. Tem um jargão popular que diz isso. Então onde nossos olhos estão
vai ser a entrada daquilo que vai para o nosso interior. Então, para onde você olha, vai definir se o seu interior vai ser bom ou ruim. Os seus 5 sentidos. A visão, aonde você olha. O tato, onde você encosta. O olfato, onde você cheira, coloca seu nariz. O paladar, o que você come. E a audição, o que você escuta. Então, pegando esses dois, o que você vê e o que você escuta, você precisa entender que o ambiente, ele é uma das coisas mais poderosas que existe. E a sua fé criativa, ela vai vir à tona dependendo do ambiente que você está. Se você está num ambiente onde você escuta pessoas que a fé delas são rasas, ou que nem fé tem, você vai ser influenciado por isso. Porque o ambiente é uma das coisas mais poderosas que tem. Se o ambiente não fosse tão poderoso do jeito que é, Jesus não teria construído um ambiente antes dele iniciar tudo que iniciou. Se o ambiente não fosse tão importante, Jesus não teria criado um ambiente ali com os discípulos. Então o ambiente, ele precisa estar, a gente precisa estar cercado de gente que vai ativar essa fé em nós, essa fé criativa. Então cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você convive, cuidado com quem você vê. Porque se você que está com sua fé avivada, sua fé firmada, se você começar a conviver com pessoas que não têm fé ou que a fé são frágeis e ficam falando mal da sua fé, você vai ser influenciado por isso. Então o ápice é o seguinte, eu acredito que a gente tem que estar em um ambiente, conviver todos os dias em um ambiente com pessoas que vão ativar e alimentar a nossa fé, mas a gente precisa transbordar isso para os outros. Então a gente também precisa frequentar ambientes em que as pessoas não têm fé, para levar a fé para as pessoas, ou seja, para influenciar e não ser influenciado. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa estar cheio. Então a gente precisa ter um lugar de origem para voltar. A gente precisa ter um lugar com pessoas que vão avivar a sua fé. Porque se você só convive com pessoas que não têm fé, você vai desanimar no processo. Se você está em um lugar onde pessoas te dizem para ficar e para não ir, se você está em um lugar onde pessoas te dizem para parar e para não avançar, se você está em um lugar onde você quer tanto dar um passo que pode ser até maior que sua perna, mas que você está em um lugar em que as pessoas falam, não, fica aí um pouquinho, fica aí perto aí, não precisa sair não. Se você está em um lugar onde pessoas falam isso, você vai ser influenciado por isso e não vai dar esse passo, e não vai dar essa decisão, não vai tomar essa decisão. Então a gente precisa entender o poder que o ambiente tem na nossa vida. Então sim, o ambiente tem o poder de elevar essa fé criativa ou de abaixar essa fé criativa. O ambiente tem o poder de construir algo em você ou de destruir algo em você. Então a sua fé, ela é criativa. Você carrega o poder de criar dentro de você. A Bíblia diz que que Deus nos entregou as chaves do reino. Então nós podemos ligar e desligar coisas aqui na terra e no céu. Então quando a gente liga algo aqui na terra, algo é ligado no céu. Quando a gente desliga algo aqui na terra, algo é desligado no céu. Então a gente carrega esse poder criativo. Então a gente carrega esse poder de criar e ligar algo aqui na terra que vai liberar algo nos céus. É isso aí, ó, que massa. Há 3 níveis. Ou você está na mesa para transbordar, aprender ou para honrar. E olha que louco. Acho que a plenitude aqui na Terra acontece quando a gente faz essas 3 coisas. Quando a gente senta em mesas para aprender, quando a gente senta em mesas onde as pessoas têm mais conhecimento e sabedoria que nós. Então a gente está nessa mesa para aprender com as pessoas e para honrar também a vida dessas pessoas que receberam algo de Deus. E a gente tem que estar em mesas também onde a gente senta para ensinar, para transbordar. Então quando a gente aprende o poder da mesa, o poder do ambiente, a gente consegue construir
algo sólido, concreto e que vai crescer muito. Muito. Então a nossa fé, ela tem que ser fundamentada naquilo que a gente conhece, ela tem que ser uma convicção e a gente só consegue confiar naquilo que a gente conhece. Então vamos buscar conhecer a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. No casamento, como resolver isso? Como assim? Não entendi. Reformula a pergunta aí e manda de novo, tentar te ajudar. Em casamento eu não tenho autoridade para falar, então... Mas pode mandar que eu tento te ajudar, mas... Casamento eu não tenho autoridade nenhuma para falar. Namoro eu não tenho autoridade nenhuma para falar. Tenho 20 anos. Então... Eu vou tentar dar um conselho, mas eu aconselho que você busque pessoas que entendem disso, sabe? Algum pastor, alguma pessoa que às vezes passou por um casamento que estava sendo destruído e conseguiu recuperar. E o melhor conselho é quando a gente busca alguém que já viveu aquilo que a gente está vivendo e que já passou por aquilo. Ah, tá, na fé. Quando o outro enfraqueceu na fé. Tá. A gente precisa entender que nós podemos ser isqueiro ou tocha para alguns. Porque pensa comigo, uma fogueira. Uma fogueira tá lá várias madeiras lá que a gente coloca para que coloque fogo e esquente todos ao redor, né? E uma madeira depende da outra para pegar fogo. Depende do álcool ou de alguma coisa que é... Eu esqueci o nome quando queima lá. Mas algo que quando você coloca lá para queimar. Então isso pode ser... A gente pode traduzir isso como a palavra. Como Deus. Deus coloca o combustível lá. Só que a gente tem que fazer queimar. A gente que tem que começar a queimar. A gente que tem que acender o fósforo e jogar lá. A gente, ou, dependendo da época, coisar a pedra uma na outra lá e acender o fogo. Então, combustível Deus coloca, mas a gente que tem que acender. Então, você é uma madeira que está em chamas, que está pegando fogo. E se tem alguém do nosso lado que não está pegando fogo, talvez é porque a gente não esteja tão junto. Então, para uma madeira pegar fogo na outra madeira, para uma madeira ajudar a outra madeira a pegar fogo, tem que estar mais junto, mais perto. Mais perto. Então, o conselho que eu te dou é esse. Esteja mais junto do que se pode estar. Ah, mas já estou junto. Vai mais. E com o que você está queimando, automaticamente vai começar a queimar a outra madeira. Então, se o outro enfraqueceu na fé, seja você a pessoa que vai avivar cada vez mais, a pessoa que vai queimar cada vez mais e que vai estar perto dessa pessoa para que o seu fogo possa queimar o fogo que está meio apagado da outra pessoa. Quando você pega um fósforo e acende, e coloca aqui, quando você pega outro fósforo e acende, quando você junta os dois, a chama é maior. Ou seja, você precisa estar perto para que a sua chama, a chama seja maior. Então, busque cada vez mais, busque queimar cada vez mais, que a própria chama sua vai ativar e queimar outra pessoa. Porque se você for tentar colocar palavra abaixo sobre a pessoa, talvez ela fuja. Mas se você talvez se ajunte mais e queime ainda mais, talvez é isso que vai ajudar o fogo da outra pessoa a aumentar. Entende? Então eu acho que é você buscar cada vez mais, queimar cada vez mais, e isso vai avivar e vai queimando outras pessoas. Eu acho que é assim que funciona, na minha visão. E busque, leve para essa pessoa, seja uma influência para essa pessoa, seja uma chama acesa para essa pessoa, que aí sim vai
É impossível, ninguém... o ambiente, cara, ninguém vence o ambiente. É muito difícil vencer o ambiente. Então, se você construir um ambiente onde vão ter vários combustíveis espalhados perto e esses combustíveis vão mostrar para a pessoa como que para ela ser acesa cada vez mais e queimar cada vez mais, é você construir um ambiente cheio de combustível para queimar. É isso que eu quis dizer. Entende? Então, aí, ó. Aí, André. Palavras de autoridade. O ambiente, gente, é um ajudando o outro a queimar. Por que eu tô fazendo live? Eu tô fazendo live porque todos os dias eu tô sendo cheio da presença de Deus e eu preciso fazer com que as pessoas sintam isso também. Eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu passei agora 2 dias imersos. Sexta-feira imerso em uma imersão de cura e libertação. Sábado, das 8h30 da manhã até meia-noite. Imerso em louvor, em palavra, em oração, em libertação, em cura. Imerso. E domingo eu estava imerso também na igreja. Ou seja, eu estou sendo cheio, então eu não posso deixar que essa chama fique só em mim. Eu preciso encostar perto de pessoas para que a chama também possa acender em outras madeiras. Então a gente tem que ser isso. Tem que ser isso. E não só para casamento, mas em tudo na vida. Amizade, trabalho, para tudo. Quando você passa a ser a influência e não só ser a pessoa que é influenciável, mas quando você passa a ser a influência. Fechou? Então você pode criar. Sua fé pode criar. Então fecha os olhos aí, respira bem fundo. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa live. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos dado entendimento. Obrigado, Pai, por nossa fé ser criativa, por a gente carregar o poder criativo dentro da gente e por nos ter dado essa autoridade. Não nos ter dado essa autoridade, mas o Senhor é a autoridade da nossa vida, e que a gente tem as chaves para ligar e desligar coisas aqui na terra e coisas no céu. Então que quando a sua alma quiser fugir, quando a sua alma quiser às vezes ficar ansiosa ou com medo, quando sua alma às vezes abater, você precisa dizer palavras de autoridade para ela. Que a palavra é concreta e é um fundamento. Então você diz: alma, aquiete-se. Quem governa é o meu espírito. Então que a gente possa ter o pleno entendimento hoje. Que a gente possa buscar mais a Deus, buscar mais a Jesus, conhecer mais a tua palavra, para que a gente possa entender e conhecer mais o Senhor e confiar plenamente na tua palavra. Então que a gente possa ser cheio nesse dia de hoje e que a gente possa transbordar para os outros. Que tudo aquilo que a gente vem sendo cheio, que a gente possa transbordar e ser uma madeira em chamas, ajudando a acender outras madeiras que estão apagadas. Que a gente possa cada vez mais imergir na tua presença, imergir na tua palavra e liberar isso para outras pessoas. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, obrigado por nos criar com tanto amor, obrigado por nos dar tanto amor, mas principalmente, Pai, nós não te agradecemos por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos por isso também, mas nós te agradecemos principalmente por quem o Senhor é nas nossas vidas. Por quem o Senhor é. E não só pelo que o Senhor pode fazer. Obrigado, Jesus, por avivar a nossa fé nesse dia. Obrigado por ativar a nossa fé nesse dia. E que a gente possa viver todas as promessas que o Senhor nos prometeu. Obrigado, meu Pai, obrigado. Nós te amamos. Amém.
Valeu, gente. Até quarta-feira. Tamo junto.